Oi, eu sou o Gabriel. Esse vídeo foi feito por mim, pela Letícia e pela Lívia. E nós estamos aqui com o objetivo de dar uma introdução ao que é um CRUD, mostrar as várias áreas que ele pode ser implementado e o quão importante ele é para a área de tecnologia. Nós também vamos mostrar um código que nós fizemos em Python de um CRUD e posteriormente mostrar esse código funcionando. Espero que vocês gostem. Para a gente dar contexto ao nosso trabalho, a gente pode ligar a grande relevância que a tecnologia tem tido no nosso dia a dia e as várias mudanças e inovações que ela tem trazido para o mundo. Uma das inovações que a tecnologia tem trazido pode ser vista no setor de comércio, e essa inovação é o e-commerce, que é o mercado eletrônico, que tem tido grande crescimento no Brasil também e no mundo, tem tido grande crescimento pela mudança dos hábitos que as pessoas têm tido, cada vez mais conectadas à internet, cada vez mais buscando por coisas práticas. Então, essa mudança de hábito fez com que o mercado eletrônico tenha crescido, venha crescendo cada vez mais. E é isso. Com a grande demanda do comércio eletrônico, vem também a grande demanda de profissionais que saibam montar a estrutura de um comércio eletrônico e lidar com os processos que são necessários para fazer um comércio eletrônico. E nessa demanda, nós achamos os profissionais da TI, que são os profissionais que lidam com informações tecnológicas. E para os profissionais da TI, o CRUD é uma ferramenta muito útil, é uma ferramenta muito básica, que pode ser usada de várias maneiras, em vários lugares de um comércio eletrônico. Pode ser usada tanto para as pessoas que vão colocar produtos, vão atualizar informações, excluir produtos, tanto para a interface do usuário para comprar mesmo. Então, aqui no nosso trabalho, a gente focou principalmente o CRUD para o usuário e a gente colocou as ferramentas, as operações do CRUD para o usuário utilizar com as próprias informações. Então, o usuário vai fazer um cadastro e aí ele pode fazer as operações do CRUD com as informações dele, que são, tipo, atualizar as informações, deletar, pode ler as informações. E é isso que nós focamos no nosso trabalho e é isso que é onde nós implementamos a ferramenta do CRUD. Bom, além disso, nós também no nosso trabalho falamos sobre como é importante essa ferramenta e como, para nós, estudantes de tecnologia da informação, é uma coisa necessária porque ela pode ser implementada em muitas coisas e ela é super simples e é isso. No mercado de trabalho que futuramente entraremos, é uma coisa muito relevante, principalmente na área de tecnologia. Então, é isso. E agora eu vou explicar o nosso código e explicar tudo que nós implementamos nele. E começando aqui, nós temos algumas cores que nós adicionamos ao decorrer do código para deixar ele um pouquinho mais apresentável e não deixar ele muito monocromático. Aqui nós temos
uma biblioteca importada, que é o sleep, que basicamente dá um tempinho entre cada linha do código para ela acontecer. E basicamente é para deixar mais apresentável também, para não aparecer tudo de uma vez na tela e ficar muito confuso. Nós adicionamos isso. Aqui nós temos todas as listas que vão ser adicionados, os dados que o usuário cadastrar e vão ser modificados, excluídos, de acordo com o que ele quiser. E aqui nós temos o código principal, o corpo principal, em que nós damos algumas opções ao usuário, que vão ser mostradas posteriormente, quando o código estiver funcionando. E caso o usuário escolha a opção de cadastro, nós vamos para a função de cadastro que está aqui em cima, em que nós pedimos o nome e o sobrenome ao usuário, ambos com uma verificação, caso ele não digite nada. Aqui nós temos o e-mail com algumas verificações. A primeira delas é para ver se o e-mail já foi cadastrado. Caso ele já tenha sido cadastrado, irá ser pedido um novo e-mail ao usuário. E aqui nós temos outra verificação para deixar o nosso código o mais próximo possível de um e-commerce de verdade, em que o e-mail que o usuário digitar, caso ele possua @e.com no e-mail, tudo bem. Mas caso ele não possua, vai ser pedido novamente para que o e-mail do usuário seja o mais real possível, para que ele não digite qualquer coisa. Aqui nós pedimos o DDD, com um limite de 2 dígitos, que é todos os DDDs do Brasil têm 2 dígitos. Aqui nós temos telefone, com um limite de 9 dígitos, porque o máximo de dígitos de um telefone é 9 aqui no Brasil. Temos o endereço e o número do endereço. E aqui nós temos a senha com algumas verificações também. Nós demos alguns requisitos ao usuário, que a senha deve conter pelo menos 8 caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, e conter números. Nós criamos uma variável para cada uma dessas verificações, todas como false. E ao decorrer das verificações, caso elas forem atingidas, essas variáveis se tornam true. Quando todas forem true, o código prossegue e a senha é cadastrada. É assim finalizando a parte de cadastro do usuário. E voltando ao código principal, caso o usuário escolha a opção de login, nós temos uma verificação para caso a lista do e-mail esteja vazia. Não é possível realizar o login porque não tem nada cadastrado ainda. Então, o usuário precisa se cadastrar primeiro para depois tentar o login. E quando ele escolhe o login, nós vamos para a função do login, que basicamente pede ao usuário seu e-mail com a verificação do e-mail e a senha com a verificação da senha para ver se elas coincidem, para ver se são os mesmos que foram cadastrados. E aí o login é concluído. E quando o login é concluído, é mostrado ao usuário estas opções aqui, em que, dependendo de qual ele escolher, vão aparecer coisas diferentes. Por exemplo, caso o usuário digite 1, nós vamos para a função dos dados cadastrados, que irá mostrar ao usuário todos os dados da sua conta, por ordem. Caso o usuário digite 2, será mostrado mais algumas opções para ele. E nessa parte do código é onde o usuário pode editar seus dados. Então, dependendo do que ele escolher, ele poderá digitar o seu nome, trocando por um novo que vai instantaneamente ser modificado. Ele pode também modificar o seu e-mail, a sua senha, o seu telefone e, por último, o seu endereço. Todos eles funcionando e com as devidas verificações, as mesmas que foram citadas e mostradas no parte de cadastro. Aqui, caso o usuário digite 3, irá para a parte da exclusão da conta, em que aqui no código principal nós fizemos uma verificação perguntando se o usuário realmente deseja excluir, para ele digitar sim ou não. Caso ele digite não, vindo aqui para a função, somente aparecerá que a conta não foi excluída. Mas caso ele digite sim, a senha será pedida novamente para confirmar a exclusão e todos os
dados de todas as listas serão excluídos e o logout será realizado. E aqui, caso o usuário digite 4, o logout será realizado. Caso ele não faça a exclusão da conta, a única forma de sair do login é digitando 4. E aqui, na primeira tela, caso ele digite 3, o programa será finalizado. E esse aqui é o nosso código com as verificações. E agora nós vamos mostrar tudo isso funcionando na prática. Oi, meu nome é Letícia e eu vou estar sendo a responsável por mostrar a execução do programa. A primeira coisa que aparece é uma mensagem de bem-vindo e algumas opções para o usuário escolher o que ele quer fazer. Se o usuário digitar algum número que não seja 1, 2 ou 3, vai falar que está inválido e vai aparecer para o usuário digitar novamente. Se ele também quiser já fazer o login na conta, não vai ser possível, porque a gente não tem um cadastro registrado ainda. Então, eu vou fazer um novo cadastro, vai ir para a página de registro e vai perguntar algumas informações pessoais. Essas informações pessoais, se eu não digitar nada, vai pedir novamente. Então, vou criar nomes fictícios, nome, sobrenome, o e-mail. O e-mail é muito importante, que precisa de arroba e um ponto .com para estar funcionando. Um telefone. O endereço, o número da casa e a parte da senha. A senha precisa desses requisitos para funcionar. Então, se eu quiser colocar a senha como só senha, não vai dar certo. Mas se eu colocar uma letra maiúscula, uma letra minúscula, 8 caracteres e pelo menos um número, vai dar certo. A conta foi cadastrada e vai voltar para a parte principal, perguntando se eu quero fazer um novo cadastro, login ou finalizar o programa. Eu vou fazer agora o login na minha conta. Vai para a página de login, vai perguntar o e-mail. Se eu colocar um e-mail que não existe, vai falar que o e-mail não foi encontrado. Vai perguntar se eu quero tentar novamente ou voltar para a página inicial. Eu vou tentar novamente. Vou colocar agora o e-mail certinho. Aí, achou. E agora eu preciso digitar a senha. Se a senha também não corresponder, vai falar que a senha não foi encontrada e para digitar de novo. Aí, o login foi concluído e chegou meio que na parte do cliente, onde eu posso checar os dados, editar os dados, excluir a conta ou fazer o logout. Eu vou checar os meus dados, vai aparecer o meu nome, o sobrenome, o e-mail, a senha, o telefone e o endereço. Tudo que eu digitei lá em cima, na parte do cadastro. Se eu quiser editar o dado, algum dado, eu vou editar, por exemplo, o e-mail. Falou que o e-mail atual vinculado é fulano@gmail.com. O novo vai ser esse daqui. O e-mail foi vinculado e agora, para ver se está tudo certinho, eu vou checar novamente. Olha lá, o nome tá igual, só que o e-mail mudou. E o resto também continua igual. Vou fazer o logout. Tem essa animaçãozinha de tempo para deixar o programa mais apresentável. Volta para o começo do código. E, como último teste, eu vou fazer a exclusão da conta. O e-mail, como eu mudei lá em cima, eu vou ter que mudar aqui também. Aí, achou a senha, achou o e-mail, a senha continua a mesma. Fiz login na conta. E agora eu vou prosseguir com a exclusão. Vai aparecer uma confirmação se eu quero ou não excluir. Eu vou apertar sim, no caso, vou digitar essa. E vai ter outra confirmação para eu digitar minha senha. A conta foi excluída, vai fazer o logout. E a conta vai ser excluída do sistema. Já vou finalizar o programa. A mesma animaçãozinha também, para deixar mais apresentável. E foi isso. Esse é o nosso trabalho e eu espero que vocês tenham gostado.